uma oração para dar louvor a Deus pela manhã. Nesta oração nós vamos estar a usar o Salmo 145 ao Salmo 150 e antes de mais nós vamos orar um Pai Nosso e tu podes orar comigo. Vamos então orar. Querido Pai Nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. E graças lhe damos, Pai, por todas as muitas bênçãos. Amém. Nós vamos agora dizer os nomes e títulos do nosso querido Criador, Jeová. E Jeová é o grandioso que nos fez, o oleiro, o ouvinte de oração, o Pai celestial, o pastor, o redentor e resgatador, o Rei da eternidade, a fonte da verdade, a rocha, o Salvador, o Santíssimo, o Senhor dos exércitos, o soberano Senhor, o Supremo, o Todo-Poderoso, o Zeloso, o Altíssimo sobre toda a terra, o Dador da vida, a fonte de toda a vida e de toda a criação do visível e do invisível, Jeová que é amor, Jeová o mais sábio expresso em toda a sua criação, Jeová El Shaddai que significa o Todo-Poderoso, Jeová Shammah que significa o Deus presente, Jeová Ra que significa o meu pastor, Jeová Jireh que significa o Deus da providência, Jeová Tzidkenu que significa o Deus que faz justiça por nós, o médico dos médicos, o vingador que resplandece e vingador resplandecido, Jeová Nissi que significa o Deus que ajuda e protege, Jeová El Elyon que significa o Altíssimo, Jeová El Olam que significa o Eterno, Jeová Deus que é o Eterno, Jeová El Roi que significa o Deus que vê com os seus olhos, Jeová Ori que significa o Deus que cria luz e que é luz, Jeová Shalom que significa o Deus da paz, Jeová Elohim que significa o Deus que está no controle de tudo, Jeová Rafa que significa o Deus que cura, Jeová Makadeshkem que significa o Deus que santifica, Jeová El Gamolá que significa o Deus que recompensa, Jeová Naque que significa o Deus que destrói todo o mal, completamente todo o mal, Jeová Sabaoth que significa o Deus dos exércitos, Jeová Adonai que significa Senhor, Jeová Abba que significa Pai, e Deus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Arão e Davi, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que não tem começo e que não tem fim, o antigo de dias, Deus, Deus dos deuses, o único Deus verdadeiro, o Deus feliz, o eu sou o que eu sou, e o eu me tornarei o que eu decidir de me tornar, o grandioso instrutor, o Criador por sua força ativa, o Espírito Santo. E nós vamos agora dizer os nomes e títulos da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, o Livro da Lei, o Evangelho, as Sagradas Escrituras, a Lei do Senhor, as Palavras de Vida, a Palavra de Jeová, as Escrituras, o Rolo, a Espada do Espírito, a Verdade, a Palavra de Deus, a Palavra da Vida, as Palavras do Senhor, a Lei de Deus, a Lei, o livro que contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o livro da Aliança, o livro da Lei de Deus, o livro da Lei de Moisés, o livro da Lei do Senhor, o livro de Moisés, o livro dos Salmos, o livro dos Profetas, a Palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, a Lei do Senhor, a Verdade, o livro da História e das Leis, o livro da História da Nação de Israel, o livro de Poesias, o livro das Profecias, o livro da História da Vida e do Ministério de Jesus, o livro dos Evangelhos, o livro da História da Primeira Congregação Cristã, o livro das Cartas escritas para várias congregações cristãs, o livro das cartas escritas para alguns cristãos específicos, o livro das cartas escritas para os cristãos em geral e o livro das profecias.
E nós vamos dizer os nomes e títulos do nosso querido Salvador, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira videira, o noivo, a aurora, Siló, leão da tribo de Judá, o Salvador, o Redentor, o pão da vida, o Senhor, o Filho de Deus vivente, o Filho amado de Jeová, o Santo de Israel, o maravilhoso, o Príncipe da paz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Mestre, a principal pedra angular, o autor e consumador da paz, o Cordeiro de Jeová, a imagem do Deus invisível, o Eu Sou, o Filho do Homem, o humilde carpinteiro, o Rei de Israel, o agente principal da vida, o magistral conselheiro, o detentor de toda a autoridade no céu e na terra, o corajoso libertador, o maravilhoso conselheiro, o líder e comandante, o provisor capaz, o filho do justo juiz, o notável profeta, o magnífico e perfeito, o exemplo de amor, o justo e digno, o bom pastor, o pastor de almas, a fonte de águas vivas, Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Nazareno, Jesus, que significa Jeová é salvação, o Messias, o Filho do Deus vivente Jeová, o primogênito de toda a criação, o princípio da criação do Deus Jeová, a sabedoria personificada, o Filho unigênito de Deus, o que ensina de Jeová que o enviou e a quem providencia toda a sabedoria, a palavra de Jeová, o bom instrutor, o amigo, Rabi, ou Raboni, o filho do médico dos médicos. E nós vamos agora dizer os nomes e títulos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o autor da Escritura, o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, o Convencedor do pecado, o Depósito, o Selo, a Garantia, o Guia, o Habitador dos crentes, o Intercessor, o Revelador, o Espírito o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de Vida, o Mestre, a Testemunha, o Espírito que tem como símbolos a pomba, o azeite, a água, o selo, o vento, o fogo, o Espírito eterno, o Espírito de graça, o Espírito de vida, o Espírito de glória, o Espírito de sabedoria e revelação, o Espírito da promessa, o Espírito de santidade, o Espírito de fé, o Espírito de adoção, o Espírito de ardor, o Espírito de conselho, o Espírito de Cristo, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de inteligência, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito da revelação, o Espírito da santificação, o Espírito de súplicas, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de vosso Pai, o Espírito de Deus vivo, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito eterno, o Espírito Santo, o Espírito purificador, o Espírito que tem como frutos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, frutos contra os quais não há lei. E nós vamos então ler os nossos salmos, começando com o Salmo 145, que diz: Vou exaltar-te, ó meu Deus e Rei, vou louvar o teu nome para todo sempre. Vou louvar-te o dia inteiro, vou louvar o teu nome para todo sempre. Jeová é grande e digno de todo louvor, a sua grandeza é insondável. Geração após geração as pessoas louvarão as tuas obras, falarão sobre os teus atos poderosos, falarão sobre o esplendor glorioso da tua majestade, e eu meditarei nas tuas obras maravilhosas. Falarão sobre os teus feitos que inspiram temor, e eu declararei a tua grandeza. Falarão empolgados ao se lembrarem da tua imensa bondade, e gritarão de alegria por causa da tua justiça. Jeová é compassivo e misericordioso, paciente e grande em amor leal. Jeová é bom para todos, e a sua misericórdia é evidente em todas as suas obras. Todas as tuas obras irão glorificar-te, ó Jeová, e os que te são leais irão louvar-te. Eles proclamarão a glória do teu reinado, e falarão sobre o teu poder, para dar a conhecer aos homens os teus atos poderosos e o esplendor glorioso do teu reinado. O teu reinado é um reinado eterno, e o teu domínio dura por todas as gerações. Jeová ampara todos os que caem, e levanta todos os encurvados. Os olhos de todos fixam-se esperançosos em ti,
Tu dás-lhes o seu alimento no tempo devido. Tu abres a mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. Jeová é justo em todos os seus caminhos e leal em tudo o que faz. Jeová está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor por ajuda e livra-os. Jeová protege todos os que o amam, mas destruirá todos os maus. A minha boca declarará o louvor de Jeová, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. Salmo 146 diz: Louvem a Já, que todo o meu ser louva a Jeová. Vou cantar a Jeová por toda a minha vida. Vou cantar louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens que não podem trazer salvação. O seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia acabam-se os seus pensamentos. Feliz o homem que tem o Deus de Jacó como seu ajudador, que deposita a sua esperança em Jeová seu Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, aquele que é sempre fiel, aquele que faz justiça aos explorados, aquele que dá pão aos famintos. Jeová solta os prisioneiros, Jeová abre os olhos dos cegos, Jeová levanta os encurvados, Jeová ama os justos, Jeová protege os residentes estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas frustra os planos dos maus. Jeová será rei para sempre. O teu Deus, ó Sião, reinará geração após geração. Louvem a Já. Salmo 147 diz: Louvem a Já. É bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e apropriado louvá-lo. Jeová está a construir Jerusalém. Está a reunir os dispersos de Israel. Ele cura os que têm o coração quebrantado. Trata das suas feridas. Ele conta o número das estrelas. Chama-as todas por nome. O nosso Senhor é grande e muito poderoso. É impossível medir o seu entendimento. Jeová levanta os mansos, mas atira os maus ao chão. Cantem a Jeová com agradecimentos, ao som da harpa. Cantem louvores ao nosso Deus, aquele que cobre os céus com nuvens, aquele que fornece chuva à terra, aquele que faz a relva brotar nos montes. Ele dá alimento aos animais e às crias do corvo que grasnam de fome. Ele não tem prazer na força do cavalo, nem se impressiona com as fortes pernas do homem. Jeová tem prazer nos que o temem, nos que esperam no seu amor leal. Glorifica a Jeová, ó Jerusalém, louva o teu Deus, ó Sião. Ele reforça as trancas dos teus portões e abençoa os teus filhos que moram em ti. Traz a paz ao teu território e sacia-te com o melhor trigo. Ele envia a sua ordem à terra, a sua palavra corre velozmente. Ele faz a neve cair como a lã e espalha a geada como cinza. Lança para baixo o granizo como migalhas de pão. Quem é que pode resistir ao seu frio? Ele envia a sua palavra e eles derretem-se. Faz soprar o seu vento e as águas correm. Ele declara a sua palavra a Jacó, os seus decretos e os seus julgamentos a Israel. Não fez isso com nenhuma outra nação. Elas não sabem nada sobre os seus julgamentos. Louvem a Já. O próximo texto é o Salmo 148, que diz: Louvem a Já, louvem a Jeová nos céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem todo o seu exército, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no mais alto dos céus e as águas acima dos céus, que louvem o nome de Jeová, pois ele deu a ordem e eles foram criados. Ele mantém-nos estabelecidos para todo o sempre. Emitiu um decreto que não será anulado. Louvem a Jeová na terra, grandes criaturas marinhas e todas as águas profundas, relâmpagos e granizo, neve e densas nuvens, vendaval que cumpre a sua palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, animais selvagens e todos os animais domésticos, animais rasteiros e pássaros, reis da terra e todas as nações, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e raparigas, idosos e jovens, todos juntos que louvem o nome de Jeová. Pois somente o seu nome é sublime, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele aumentará o poder do seu povo, para o louvor de todos os seus leais. Os filhos de Israel, o povo que lhe é chegado, louvem a Já. Nós vamos ler o Salmo 149, que diz: Louvem a Já, cantem a Jeová um novo cântico, louvem-no na congregação dos leais. Alegre-se Israel com o grandioso que o fez. Que os filhos de Sião se alegrem com o seu rei. Que louvem o seu nome com danças e que lhe cantem louvores ao acompanhamento da pandeireta e da harpa.
Pois Jeová agrada-se do seu povo, adorna os mansos com salvação. Que os leais se alegrem em glória, gritem de alegria nas suas camas, haja nos seus lábios canções de louvor a Deus, e na sua mão uma espada de 2 gumes, para executar vingança sobre as nações e punição contra os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com grilhões de ferro, para executar a sentença que está escrita contra eles. Essa honra pertence a todos os que lhe são leais. Louvem a Já. E nós vamos ler agora o Salmo 150, que diz: Louvem a Já, louvem a Deus no seu lugar santo, louvem-no no céu, que atesta o seu poder, louvem-no pelas suas obras poderosas, louvem-no pela sua imensa grandeza, louvem-no com o toque da buzina, louvem-no com o instrumento de cordas e com a harpa, louvem-no com a pandeireta e com a dança de roda, louvem-no com cordas e com a flauta, louvem-no com símbolos ressoantes, louvem-no com símbolos retumbantes. Tudo o que respira louva Já, louvem a Já. E nós vamos agora dizer os nomes e títulos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o autor da Escritura, o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, o Convencedor do pecado, o Depósito, o Selo, a Garantia, o Guia, o Habitador dos crentes, o Intercessor, o Revelador, o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus, o Espírito da Vida, o Mestre, a Testemunha, o Espírito que tem como símbolos a pomba, o azeite, a água, o selo, o vento, o fogo. O Espírito Santo é o Espírito Eterno, o Espírito de Graça, o Espírito de Vida, o Espírito de Glória, o Espírito de Sabedoria e Revelação, o Espírito da Promessa, o Espírito de Santidade, o Espírito de Fé, o Espírito de Adoção, o Espírito de Ardor, o Espírito de Conselho, o Espírito de Cristo, o Espírito de Entendimento, o Espírito de Fortaleza, o Espírito de Inteligência, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito da Revelação, o Espírito da Santificação, o Espírito de Súplicas, o Espírito de Temor do Senhor, o Espírito de vosso Pai, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito Eterno, o Espírito Santo, o Espírito Purificador, o Espírito que tem como frutos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, frutos contra os quais não há lei. E nós vamos agora dizer os nomes e títulos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira videira, o noivo, a aurora, Siló, o leão da tribo de Judá, o Salvador, o Redentor, o pão da vida, o Senhor, o Filho do Deus vivente, o Filho amado de Jeová, o Santo de Israel, o maravilhoso, o Príncipe da paz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Mestre, a principal pedra angular, o autor e consumador da paz, o Cordeiro de Jeová, a imagem do Deus invisível, o Eu Sou, o Filho do Homem, o humilde carpinteiro, o Rei de Israel, o agente principal da vida, o magistral conselheiro, o detentor de toda a autoridade no céu e na terra, o corajoso libertador, o maravilhoso conselheiro, o líder e comandante, o provisor capaz, o filho do justo juiz, o notável profeta, o magnífico e perfeito, o exemplo de amor, o justo e digno, o bom pastor, o pastor de almas, o pastor de águas vivas, Jesus, o Cristo, Jesus Cristo Nazareno, Jesus que significa Jeová é a salvação, o Messias, o Filho do Deus vivente Jeová, o primogênito de toda a criação, o princípio da criação do Deus Jeová, a sabedoria personificada, o Filho unigênito de Deus, o que ensina de Jeová que o enviou e a quem providencia toda a sabedoria, a palavra de Jeová, o bom instrutor, o amigo, Rabi, o Raboni, o filho dos médicos. E nós vamos agora dizer os nomes e títulos da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, o livro da lei, o Evangelho, as Sagradas Escrituras, a lei do Senhor, as palavras de vida, a palavra de Jeová, as Escrituras, o rolo, a espada do Espírito, a verdade, a palavra de Deus, a palavra da vida, as palavras do Senhor, a lei de Deus, a lei, o livro que contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o livro da aliança, o livro da lei de Deus,
o livro da lei de Moisés, o livro da lei do Senhor, o livro de Moisés, o livro dos Salmos, o livro dos profetas, a palavra do Senhor, as santas escrituras, as sagradas letras, a lei do Senhor, a verdade, o livro da história das leis, o livro da história da nação de Israel, o livro de poesias, o livro das profecias, o livro da história da vida e do ministério de Jesus, o livro dos evangelhos, o livro da história da primeira congregação cristã, o livro das cartas escritas para várias congregações cristãs, o livro das cartas escritas para alguns cristãos específicos, o livro das cartas escritas para os cristãos em geral. E nós vamos dizer os nomes e invocar os nomes e títulos do nosso querido Criador Jeová. E Jeová Deus é o grandioso que nos fez, o oleiro, o ouvinte de oração, o Pai Celestial, o Pastor, o Redentor e Resgatador, o Rei da Eternidade, a fonte da verdade, a rocha, o Salvador, o Santíssimo, o Senhor dos Exércitos, o Soberano Senhor, o Supremo, o Todo-Poderoso, o Zeloso, o Altíssimo sobre toda a terra, o Dador da vida, a fonte de toda a vida e de toda a criação, do visível e do invisível, Jeová que é amor, Jeová o mais sábio expresso em toda a sua criação, Jeová El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso, Jeová Shammah, que significa presente, Jeová Ra, que significa o meu pastor, Jeová Jireh, que significa providência, Jeová Tzidkenu, que significa o Deus que faz justiça por nós, o médico dos médicos, o vingador que resplandece e vingador resplandecido, Jeová Nissi, que significa o Deus que ajuda e protege, Jeová El Elyon, que significa o Altíssimo, Jeová El Olam, que significa o Eterno, Jeová Deus é o Eterno, Jeová El Roi, que significa o Deus que vê com os seus olhos, Jeová Ori, que significa o Deus que cria luz e que é luz, Jeová Shalom, que significa o Deus da paz, Jeová Elohim, que significa o Deus que está no controle de tudo, Jeová Rafa, que significa o Deus que cura, Jeová Makadeshkem, que significa o Deus que santifica, Jeová El Gamolá, que significa o Deus que recompensa, Jeová Naké, que significa o Deus que destrói todo o mal, que destrói completamente todo o mal, Jeová Sabaoth, que significa o Deus dos exércitos, Jeová Adonai, que significa Senhor, Jeová Abba, que significa Pai, Jeová é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Arão e Davi. Jeová é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que não tem começo e que não tem fim. Jeová Deus é o antigo de dias. É Deus, Deus dos deuses, o único Deus verdadeiro, o Deus feliz, o eu sou o que eu sou, e o eu me tornarei o que eu decidir de me tornar, o grandioso instrutor e o Criador por sua força ativa, o Espírito Santo. E nós vamos agora orar um Pai Nosso, e tu podes orar um Pai Nosso para começar este incrível dia, entregar esta oração para Deus. Então nós vamos orar. Pai Nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, e graças lhe damos, Pai, por todas as muitas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe este teu dia. Este teu dia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Supremo Criador, o Rei da eternidade, a fonte da verdade, teu nome é Jeová. Que honra para nós é sermos o teu povo. Grandioso, eterno,
Só tu nos fazes ser aquilo que desejas, cumprindo tuas promessas. Teu nome é Jeová. Que honra tu nos dás, levar teu belo nome, que todos o proclamem. Conosco vão cantar, grandioso, eterno, teu nome é Jeová. E em todo o universo não há ninguém maior. Que as pessoas te conheçam e venham te adorar. Grandioso, eterno, servimos só a ti, Jeová.